é a dica para não errar aquelas questões de níveis de prevenção, que a gente sabe que também despenca questões de prova, né, sobre níveis de prevenção. Então, o que o mediciner precisa saber sobre todos os níveis de prevenção e aquela dica, né, para não perder esse tipo de questão? Bom, os níveis de prevenção, ele é um tema também que cai muito, né? Muito mesmo, né? E a grande vantagem é que ele é um tema, gente, muito curtinho, é um tema muito pequeno, não tem, assim, nada o que inventar, né? Às vezes as questões têm uma ou outra pegadinha, mas ele é muito fácil de acertar e cai bastante. É aquela questão que não dá pra errar na prova, né? Como que eu penso e acho que os alunos podem pensar na hora da prova? A gente tem um modelo de adoecimento, digamos assim, que é aquele modelo biomédico tradicional, né? O que é o modelo biomédico tradicional? A doença, ela acontece porque tem um problema na fisiologia do corpo, né? Isso é o modelo biomédico. Mas esse é um dos modelos que a gente entende o adoecimento em epidemiologia. Existem outros, né? Um deles é o modelo que a gente chama de história natural da doença. Ou seja, a gente está falando de um outro ponto de vista de adoecimento. O que é o modelo da história natural da doença? É dizendo que a doença tem uma história. Ela tem início, meio e fim. Essa história começa antes do paciente ficar doente, uma pessoa saudável. Ela, aos poucos, vai tendo alterações de tecidos, sinais, sintomas, ela vai ficando mais doente, né? Até o ponto de, eventualmente, ela chegar a ficar com sequelas e morrer. Então, ele parte desse pressuposto, de que o adoecimento ele é uma historinha, tá? Os níveis de prevenção, eles vão se correlacionar com essa historinha, né? Então, o nível de prevenção primário vai ser aquelas intervenções que nós vamos fazer antes do paciente ficar doente. Ele está saudável, ele não tem problema algum, né? Ele tem apenas a possibilidade de ficar doente. Então, por exemplo, se eu faço vacinas, em geral a gente faz vacinação em pessoas que são saudáveis, não tem nenhum problema, né? Então isso é uma medida de prevenção primária, né? Uma proteção específica. Exercício físico, dieta, bons hábitos de vida, isso também são intervenções tipicamente de prevenção primária. Ou seja, a gente faz isso antes de ficar doente, para não ficar doente, na verdade, né? Quando a gente está no iniciozinho da doença, em que eu posso ainda detectar a doença em estágios muito precoces, né? Ou eu consigo tratar a doença de modo que a doença não gere nenhuma sequela, eu ainda consigo tratar e não vai ficar nenhuma sequela, isso é o nível de prevenção secundária, tá? Então, prevenção secundária é quando eu consigo detectar precocemente ou eu consigo tratar ainda sem deixar sequela. Agora, se a doença já está com sequela e eu preciso de uma reabilitação, eu preciso colocar uma prótese, eu preciso colocar uma órtese necessariamente, né? Teve uma questão que eu achei muito boa, acho que era da USP, se eu não me engano, que falava assim, olha, um paciente com uma neoplasia terminal que precisa colocar uma bolsa de colostomia, né? Isso é que tipo de prevenção? Prevenção terciária. Puxa, a pessoa já está lá no final da doença, ela está doente, é uma neoplasia terminal e precisa botar uma bolsa de colostomia. Então já está no final dessa história natural da doença. Então, esse seria o nível de prevenção terciária, quando eu vou reabilitar o paciente de uma sequela que a doença já deixou, né? Acho que dá até para acrescentar, assim, que às vezes eles dão uma pegadinha ainda separando ali na prevenção primária a proteção específica da promoção à saúde. Aí vale você olhar o contexto. Então, às vezes eu estou trabalhando com alguém que eu quero prevenir nele a hipertensão e ele é um paciente obeso, a medida de perda de peso vai entrar mais como uma proteção específica do que uma promoção à saúde, né? Se eu falasse assim, ó, seja ativo, pratique atividade física. Então, de vez em quando, eles dão uma raspadinha nisso. Graças a Deus, não é muito frequente, né? E é legal também trazer, assim, outros 2 níveis de prevenção que foram acrescentados. Eles seguiram um pouquinho essa esteira de Livell e Clark, né, que é da história natural da doença, mas já não foi dele. Então, o primeiro é de prevenção quaternária, que é de um médico de família, né, que colocou um médico de família belga, que ele traz a ideia do primo non nocere. Então, é primeiro não causar dano. E aí, essa prevenção quaternária vai ser, assim, realmente diminuir o risco de iatrogenia daquele paciente. Então, às vezes vão passar questões de prevenção quaternária quando a gente fala de rastreamento, né? Então, rastreamento que não tem uma evidência robusta de que você vá realmente
diminuir o risco de mortalidade e, ao mesmo tempo, você pode aumentar o risco, né, de biópsias desnecessárias, de sofrimento psicológico também do paciente com aquela possibilidade. Então, lembrar bastante da prevenção quaternária. É usar melhor... Desculpa. Rastreamento de câncer de próstata é o que mais cai na prova. É o que mais cai. Porque hoje, né, tanto pelo Ministério da Saúde, Task Force, que a gente usa bastante também, ele ainda coloca que é uma decisão que deve ser compartilhada com o paciente, porque não está tão bem estabelecido conforme outros tipos de rastreamento. Então, essa é uma dica bem legal, né? Caiu câncer de próstata, é sempre compartilhado, né? Nunca você vai já indicar de cara. Sabe que em GO se fala muito sobre prevenção quaternária também, porque às vezes acaba se indicando muito procedimento que não precisava, né? A colposcopia para paciente jovem, né? Às vezes se indica biópsia para uma paciente de 17 anos, com uma colposcopia com Papa Nicolau que tem ali uma lesão de baixo grau. Na verdade, nem era pra ter feito Papa Nicolau com 17 anos, né? E aí... Aí você começa a esteira, né? Aí começa aquela esteira, aí gera ansiedade, aí faz uma biópsia, aí a biópsia vai dar NIC1, que não é nada, porque não era nem pra ter sido feito esse diagnóstico, né? Então, acho que é um ponto super importante, assim, e acho que as provas, elas estão explorando bastante isso. Sim. Né? E agora tem também, há alguns anos já, a prevenção quinquenária. Nunca tinha caído, né? Resolveu cair esse ano agora, né? Prevenção começar a cair. Vai que vai cair agora. Que já é prevenir o dano, assim, por conta do profissional de saúde. Então, é voltada no médico, né? Às vezes, a questão do médico tá muito cansado, tá muito estressado, baixa condição de trabalho, assim, e diante disso ele tem mais chance de errar. Então, foca um pouco mais nessa questão da qualidade assistencial. Então, se de repente olhar, né, o que pode ser feito, qual o nível de prevenção que a gente fala quando a gente atua no profissional para que ele esteja melhor, para trabalhar melhor, é prevenção quinquenária. Então, isso daí é bem uma novidade. Interessante, né? É. Não, e assim, sabe que eu tenho um amigo que é cirurgião na Bélgica. Você falou da Bélgica, né? Ele mora na Bélgica, ele é brasileiro, mas mora lá. E ele diz que lá, quando acontece algum tipo de evento, assim, né? Do tipo, um paciente que... enfim, vamos pegar um exemplo clássico, assim, né? Uma compressa esquecida numa cirurgia, por exemplo, né? A conduta é sempre essa. Bom, primeiro vamos tentar entender o que aconteceu, né? Se o cirurgião estava muito cansado, se ele estava estressado, se esse paciente não tinha muita aderência. Então, assim, é feito, na verdade, todo um trabalho, né, para entender por que aconteceu aquilo, né? Ninguém vai deixar uma compressa porque quer, né? Então, existe esse trabalho no sentido, né, de tentar entender onde que está sendo o problema, na verdade, na questão assistencial, né? E não em colocar já direto a pessoa que fez isso na fogueira, assim, né? Até uma das coisas de segurança do paciente, né, indo um pouquinho além, traz justamente isso, a ideia de que você procure o erro no processo e não que coloque um profissional para ser crucificado, porque quanto mais você vai focar também em uma pessoa, a chance de que as pessoas omitam os erros é muito maior. Agora, quando você olha para o processo, você consegue modificar, né? Então, você vai ver, esse médico tá estressado, tá cansado, tá com muitas horas de trabalho. Burnout também, né? Que tá super bombando agora, burnout dentro da medicina, então... Surgiu umas primeiras questões, acho que umas 2, 3 questões caiu esse ano. Primeira vez que caiu, nunca tinha caído, então daqui a pouco pode ser uma tendência das próximas provas. A quaternária já tem aparecido mais, né? Sim, a quaternária já aparece há algum tempo e bastante. As outras chovem. Muito bom, excelente. Acho que a gente conseguiu resumir bem, assim, né? Acho que ficou bem conceitual, assim, e bem na veia da prova mesmo, né? Bem exatamente o que os alunos precisam saber. Então, se eu estou diante de uma questão que parece que vai ferir a universalidade, que vai ferir a equidade, provavelmente aquela alternativa está errada.